O que são traçados radioativos? Um marcador radioativo ou um traçador radioativo é um composto químico em que um ou mais átomos foram substituídos por um radioisótopo. Assim, em virtude do seu decaimento radioativo, pode ser usado para explorar o mecanismo das reações químicas, traçando o caminho que o radioisótopo segue a partir de reagentes em produtos. Principais radioisótopos usados na medicina: carbono. Os isótopos do elemento carbono possuem o mesmo número atômico, mas diferentes massas. O carbono 14 é um radioisótopo artificial, embora também exista na atmosfera. Já o carbono 12 é o mais comum na natureza. O carbono 14 é denominado de condutor radioativo do tempo. Este processo é útil para revelar a idade de plantas, múmias e fósseis. Hidrogênio. O hidrogênio com massa 1 é o mais abundante na natureza e não é radioativo. O hidrogênio com número de massa 2 é radioativo e dá origem às bombas de hidrogênio. Já o hidrogênio com massa 3 ocorre em quantidades menores e é também radioativo. Cobalto. O cobalto com número de massa 59 é o isótopo natural. Já o cobalto 60 é fabricado de modo artificial pelo bombeamento do isótopo 59 com nêutrons. É aplicado no tratamento de tumores. Então, os isótopos já estão sendo cada vez mais utilizados e de forma variada na agricultura, na engenharia, na medicina e etc. Vale lembrar que os radioisótopos apresentam alto grau de periculosidade e por isso são manipulados com auxílio de robôs. Urânio. O urânio 235 é radioativo e é usado para construir os reatores nucleares e as bombas atômicas. Uma dúvida recente é onde são produzidos os radioisótopos. Os outros radioisótopos só podem ser produzidos pelo Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares, em São Paulo, e pelo Instituto de Engenharia Nuclear, no Rio de Janeiro. E como são produzidos os radioisótopos? Os radioisótopos são produzidos diretamente por reações nucleares ou indiretamente, através do decaimento de um radionúcleo pai. E para diagnóstico, usam-se radionúcleos emissores de radiação gama ou emissores beta+, ou seja, de pósitrons. O decaimento desse tipo de radionúcleo produz radiação eletromagnética penetrante, que atravessa os tecidos, podendo ser detectada externamente. Na SPECT, uma sigla em inglês, serve para a tomografia computadorizada por emissão de fóton único. Um radiofármaco emissor gama é administrado ao paciente. Este último é colocado em uma câmara para a detecção da radiação e formação das imagens. 2 ou mais detectores giram em torno da seção do corpo selecionado, criando dados em 3D que permitem a reconstrução da distribuição radioativa no interior do corpo. E esse procedimento é chamado de cintilografia. A radiação gama. A radiação gama deve ser tal que não seja totalmente absorvida pelo corpo, impedindo a obtenção de imagens não muito forte, para evitar a irradiação excessiva do paciente. A meia-vida efetiva do radiofármaco deve ser 1,5 vezes maior que o tempo de duração do exame, permitindo boas imagens a baixas doses de radiação. O radiofármaco não deve ser metabolizado, para evitar que o organismo do paciente produza substâncias radioativas que interfiram no exame e ao migrar para outros órgãos ou tecidos. Segundo a Sociedade de Medicina Nuclear dos Estados Unidos, há mais de 100 procedimentos para
fins diagnósticos por SPECT, cobrindo a fisiologia de quase todos os sistemas e órgãos do corpo. O Tecnécio 99 metaestável é hoje o radionúcleo mais usado nesses procedimentos. Medicina nuclear, ou radioisótopos. Mas o que seria essa medicina nuclear? A medicina nuclear é uma especialidade médica com vários aspectos e repleta de casos de sucesso ao longo de sua história. Ela também tem um potencial de diagnosticar e tratar doenças com taxas cada vez mais eficazes. Além disso, algumas doenças já têm como tratamento padrão o uso desses radioisótopos. Exemplos de uso. A medicina nuclear ela pode ser aplicada na detecção de doenças em seus estágios mais iniciais, como antes que causam alterações estruturais detectáveis por exames anatômicos. Técnica mais utilizada no diagnóstico e segmento de diversos tipos de câncer. Avaliação de doenças cardíacas, endócrinas, neurológicas e gastrointestinais. E os tipos de escaneamentos mais comuns da medicina nuclear são: primeiro, o coração. Possibilidade de avaliar o fluxo arterial sanguíneo em situações de repouso e estresse, função cardíaca, dano ao músculo cardíaco após o infarto, avaliação funcional após o procedimento de revascularização, rejeição de transplantes cardíacos, entre outros. 2. Renais. Funções diferencial entre os rins, identificação de possíveis obstruções no sistema coletor e cicatrizes decorrentes de infecções. 3. A tireoide. Avaliar a função da glândula e nódulos. 4. O cérebro. Focos epileptogênicos em pacientes em convulsão, avaliação de déficit cognitivo e perfusão sanguínea. 5. A mama. Auxilia na localização de nódulos malignos. E 6. Os ossos. Avaliação de processos osteodegenerativos articulares, doenças ósseas benignas e malignas, como tumores. Tratamentos. A mesma técnica de unir um isótopo radioativo a alguma molécula, usada no imageamento e diagnóstico da medicina nuclear, pode ser também utilizada para integrar tratamentos a determinadas regiões do corpo. Um dos exemplos mais clássicos dos radiofármacos é o tratamento com o iodo 131, usado há mais de 50 anos no tratamento de hipertireoidismo do câncer na tireoide. Trata-se de um isótopo radioativo do iodo que é ingerido pelo paciente em formato líquido ou em cápsula, em uma única dosagem. E ao ser absorvido nas regiões tireoidianas, metástase emite a energia radioativa, eliminando as células nocivas. Outros exemplos de radiofármacos utilizados em tratamentos médicos são o samário 153, para tratamento paliativo de tumores ósseos, e o 177 lutécio, dotatator, para tratamento de tumores neuroendocrinos bem diferenciados. E o último assunto, a medicina nuclear no Brasil. Dada a sensibilidade e especificidade dos materiais utilizados, é de se esperar que a medicina nuclear no Brasil seja polarizada nos grandes centros econômicos e populacionais. Todavia, é gritante a diferença entre regiões do país em termos de disponibilidade de clínicas e de profissionais habilitados. Para funcionar uma clínica com serviços de medicina nuclear, deve-se requisitar-se a aprovação da autoridade sanitária local e da CNE, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Além disso, deve ter um aparato logístico sofisticado, tanto para a proteção de equipes e de estruturas ao material radioativo, quanto para a obtenção dos materiais em si. No Brasil, há apenas 14 centros produtores de radioisótopos, e 64% são nas regiões sul e sudeste, e não tem nenhum na região norte. De acordo com dados da CNN, em 2010, havia 342 clínicas de medicina nuclear no país. Médicos especializados na área
somavam 353 e havia 137 supervisores. A distribuição de médicos supervisores acompanha a de clínicas, super concentradas nas regiões sul e sudeste, que abrigavam quase 30% dos centros especializados no país. Havia apenas 6 clínicas na região norte, 22 na centro-oeste e 50 na nordeste. Todavia, as projeções de crescimento são otimistas. No ano passado, o levantamento da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear apontava 430 clínicas habilitadas a fornecer serviços de medicina nuclear no país, ou seja, um crescimento de 20% em uma década.